Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 19, dos versículos 13 a 15 do Evangelho de São Mateus. Percebamos uma coisa: logo após Jesus ter falado da solidez do matrimônio, que um homem e uma mulher casados não podem se separar, de repente aparecem as crianças. E um dos frutos do sacramento, e eu digo até um dos principais frutos do matrimônio, que primeiro é o amor entre o homem e uma mulher, essa via de solidez entre o casal que se amam e que se dispõem a dar a vida até morrer sem se separarem, porque é indissolúvel o sacramento do matrimônio. Aí vem a segunda parte, que é procriação. Então já aparecem crianças ali e os discípulos vêm e querendo impedir. E vejam aqui, diz assim, que levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Imagine aquelas mães, aqueles pais, vendo tanto bem que Jesus estava fazendo. Eles vão e levam as suas crianças para que Jesus a abençoasse. Os discípulos, por causa de uma questão muito ali histórica, de costume dos judeus, de não dar tanto valor, infelizmente, às crianças, começaram a querer impedir. E Jesus deixou bem claro: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, para a nossa meditação de hoje. Os pais têm essa missão de levar os seus filhos para Jesus. Tanto que lá no rito do matrimônio é dito o seguinte: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der. Então aqui é importante saber que quem dita o número de filhos é Deus. Por isso que a pergunta é feita dessa forma: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der? Então pode ser que Deus dê um, pode ser que Deus dê 2, 3, 4, 5. Conheço uma pessoa que os pais, a mãe, né, gerou 25 filhos. Eu sei que você pode estar se escandalizado, mas Deus concedeu essa graça, não é para toda mulher, não é para toda mãe, mas ela gerou esses tantos de filhos, graças a Deus. E pode ser que o casal, infelizmente, por alguma situação, tanto por parte da mulher como por parte do homem, não conseguem gerar. E aí eu digo, não vão ficar agora nesse entristecimento todo, mas entrem na fila da adoção e adotem,
Porque tem muitos filhos por aí, ou muitos casais. Isso, desculpe a confusão que eu fiz agora. Tem muitos filhos aí precisando de paz. E, infelizmente, os pais, as mães que geraram, acabaram abandonando. Mas eu não quero entrar neste mérito, mas foi só para abrir as consciências. Então, os filhos que Deus os der. E aí vem a segunda parte, educá-los na lei de Deus e da igreja, aqui da igreja católica. A referência à igreja católica. Nós vimos lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, nós estamos agora no 19, aonde Jesus fala para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não são minhas igrejas, é a minha igreja. E essa igreja é a igreja católica. Então, é preciso que os pais eduquem os seus filhos na lei de Deus, do verdadeiro Deus. É importante isso aqui também. O nosso verdadeiro Deus é a Santíssima Trindade. Compreendeu? O verdadeiro Deus é a Santíssima Trindade, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho, que é Jesus Cristo. É nesta lei de Deus, é nesses mandamentos que nos ensina, é dentro da doutrina da Igreja Católica que esses filhos deverão ser educados. Aqui eu estou falando para os católicos. Então, para o casado na Igreja Católica, os seus filhos devem ser educados na verdadeira igreja. Essa é uma verdade. Por isso que na profissão de fé nós falamos isso. Creio na Igreja Católica. Não é essas outras aí que vêm se aparentando, dizendo que é a igreja e não são. Então, é nos ensinamentos da Igreja Católica. Por isso, os primeiros catequistas são os pais. Os pais precisarão já ir levando os seus filhos ao entendimento das coisas do verdadeiro Deus. Você está compreendendo? Na Igreja Católica. E ali os elementos iniciais. Ensinar o seu filho, a primeira coisa, batizar os seus filhos. Não impeçais as crianças de virem a mim. Então, a primeira coisa, batizar os seus filhos. Não vamos entrar aí nessas questões dessas seitas que tem por aí, que dizem que não é para batizar a criança não tem que esperar chegar à idade adulta. Não entre nessa história. Na Igreja Católica se batiza, já se dá o melhor para o seu filho já na infância. Compreendeu? Se dá o melhor. E o melhor é dar a Deus, porque na hora que aquela criança é batizada, a Santíssima Trindade passa a habitar nela. Agora vai esperar ficar grande? Talvez nem chegue a ser grande e morrer sem o batismo. Você não pode deixar o seu filho morrer sem o batismo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, a condição para a salvação inicial é o batismo. Então, batizar os seus filhos. Depois do batismo, não deixem de levar os seus filhos para a igreja. Esse negócio de casal aí estar fazendo revezamento, isso não convém. Primeiro vai o esposo e a esposa fica em casa com os filhos. Depois
é a esposa que vai, aí o esposo que fica com os filhos. Isso é impedir os seus filhos de conhecer Deus, de ter o conhecimento de Deus. Então, primeiramente, os seus filhos precisarão também conhecer a casa de Deus, o templo, aonde Deus habita. E ali, a criança ela vai crescendo e vai se habituando àquele local. Você vai deixar só para levar os seus filhos quando estiverem grandes? Não. Eu conheço um casal que eles tiveram 4 filhos e 2 adotivos. Todos os dias ali, de manhã cedo, era de manhã cedo, quando eu estava celebrando a missa das 6, estava lá toda a família, desde o momento da concepção. Aquele casal já ia para a igreja, a criança nascia e eles iam para a igreja, fazendo frio ou não. Quando estava fazendo muito frio, enrolava o bebê ali naquela manta, aquele cobertor, mas estava lá e a criança crescendo, crescendo. Hoje a criança está ali, já está tendo uma idade que procura a confissão, já fez a primeira comunhão, ou melhor, fez a catequese e hoje já comunga, graças a Deus. Então, habituar os seus filhos em casa, ter o crucifixo, os santos, as imagens dos santos, mostrando para eles quem são os santos, que foram homens e mulheres que serviram a Deus e agora estão no céu. Mostrar a Virgem Maria, falar quem é a Virgem Maria, que é a mãe de Jesus, a mãe de Deus. O crucificado, mostrar para o seu filho como foi que Jesus morreu na cruz e nos salvou. Vocês estão entendendo? Lê a Sagrada Escritura. Lê a vida dos santos. Esses dias eu encontrei uma pessoa aqui, uma mãe, um casal que estava ali. E eu tinha dado um livro lá da vida dos santos, de presente. Aí a menina veio e falou para mim: padre, ultimamente não tenho lido, não. Aí, não tem lido a vida dos santos? Não. Mas não é eu, não. É minha mãe que não está lendo. Nós começamos a dar risada. Eu falei para a mãe: tá vendo a sinceridade das crianças? Aí a mãe ali brincando, diz: eu não tenho lido, mas vou voltar a ler. Então, lê a vida dos santos, para eles saberem como foram que esses homens, mulheres, crianças, jovens, viveram a santidade, para despertar no coração dos seus filhos o desejo pela santidade, o desejo pelas coisas do céu, o amor a Deus, que é tão importante. E quando chegar o tempo, levar para a catequese, para eles receberem, uma vez que já recebeu o sacramento do batismo, receber agora o sacramento da Eucaristia, a crisma e assim as outras coisas. Mas se os pais vão levando uma vida de qualquer jeito, não levam os filhos da igreja, não ensinam as coisas de Deus, isso é impedir que os seus filhos cheguem a Deus. E é o que Jesus diz: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Porque depois de grande, fica difícil. Imagine o pai e a mãe não levou ali no tempo de criança, aí depois de uma idade quer obrigar, eles não vão querer. A psicologia se deixa bem claro que do 0 até os 7 anos ali é o momento de formar aquela criança. É por isso que lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 6 a 7, eu vou ler. Ela diz assim: os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos
e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou te deitares e ao te levantares. Tá vendo? Já deve se inculcar na cabeça da criança, desse 0 até os 7 anos, para que ela possa crescer ouvindo as coisas de Deus, para que as coisas de Deus fiquem gravadas no coração. Mas se você não faz isso, o mundo vai fazer. O demônio vai mandar os secretários e vão começar a ensinar as coisas erradas. Como hoje nós vemos por aí crianças já sendo introduzidas no satanismo. Se você pai católico, você mãe católica, você não faz isso agora, que agora é o momento. Não impeça os seus filhos de ir a Deus. Vocês façam isso, porque se vocês não fizerem, vocês terão um ateu no futuro. E como habitarão o céu um dia? Como poderão entrar no céu um dia? E você, que é pai e mãe, se vocês estão vivendo situações que estão precisando regularizar a vida de vocês, regularize, porque não fica bem os seus filhos indo para a catequese, indo para a igreja, e vocês não estão vivendo uma vida errada, e aí o filho vai perguntar, papai, mamãe, por que vocês não comungam? Então resolvam a vida de vocês também. Porque os primeiros que deverão dar o devido exemplo aos seus filhos em relação às coisas de Deus, de testemunhar a vida com Deus, são os pais. Porque a criança, no início ali da vida dela, elas estão sempre voltadas para os pais. Depois é que elas vão se voltar para as pessoas de fora. E quando elas se voltarem para as pessoas de fora, elas precisarão estar bem realizadas, bem entendidas nas coisas de Deus. Todos os dias à noite, quando forem dormir, faz a oração, ensina os seus filhos a fazer o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois explique por que se faz tudo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque a nossa vida, ela se realiza dentro do mistério da Santíssima Trindade, o Pai que nos criou, o Filho que nos salva, o Espírito Santo que nos santifica. Está entendendo a importância? Não impeçam seus filhos de serem de Deus. Não impeçam. Vocês que são pais, não impeçam. Porque se vocês impedirem, Deus vai cobrar de cada um no dia do ajuste de contas. No dia que for ao encontro de Deus, vai pagar por não ter ensinado, por não ter levado os seus filhos para o conhecimento, para o entendimento, como dizia Santo Inácio de Loyola. Nós somos criados por Deus para reverenciá-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Então, levem os seus filhos a esse conhecimento de que eles precisarão reverenciar Deus, respeitar Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, adorá-lo, fazer a vontade dele, não a vontade nossa. E nesse mundo paganizado que nós vivemos e estamos nos tempos de hoje, é mais do que necessário, é importante dedicar, assim como se dedica aos filhos o ensinamento das matérias escolar,
Então, é preciso também introduzi-lo na matéria das coisas de Deus. Achei interessante, esses dias estava vindo de ônibus, fui visitar minha mãe e tinha uma mãe ali no ônibus, pelo visto ela é professora de português, estava ali ensinando a filha pelo telefone, porque a filha ia fazer uma prova e ela falava tudo, os verbos e tudo mais. Ali, olha, foi um tempão a dedicação daquela mãe. Então, essa mesma dedicação que aquela mãe tinha é a mesma dedicação que o pai, a mãe deve ter em ensinar as coisas de Deus. Eu coloco os seus filhos e eu coloco você, mãe, sob os cuidados de Nossa Senhora, que ali com São José, embora Jesus é Deus, mas eles introduziram Jesus também nos ensinamentos das coisas do Senhor. É interessante ver ali Nossa Senhora que levou São José, que aos 8 dias depois do nascimento de Jesus, levaram Jesus ao templo para a circuncisão e para ser apresentado a Deus. Aos 12 anos nós vemos lá Jesus no templo e aquela passagem que Nossa Senhora e São José haviam se perdido, Jesus havia se perdido deles e encontraram Jesus no templo e Jesus dizendo que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Que os nossos filhos não se percam, mas se salvem. Ó Virgem Santíssima, não permitais que vivem nem morram em pecado mortal os nossos filhos, que em pecado mortal os nossos filhos não hão de morrer, porque a Virgem Santíssima há de valer por cada um deles. Valei-nos, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.